Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Olá, boa tarde para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião plástico Fernando Binder. Nós vamos falar sobre a cirurgia do contorno corporal e mama. Mais um tema importante no programa Alô Doutor de hoje, que começa agora. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. CIPA Móvel, maior praticidade, agilidade e segurança. Soluções em licenciamento ambiental e gestão sustentável. EPIs CIPA, toda a linha de equipamentos de segurança para atender a sua empresa. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp no número 37 99987 9652. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Em Divinópolis existe um lugar onde saúde e autoestima se encontram com conforto, tecnologia e sofisticação. Clínica Binder. Com a doutora Fabiana Valério, você recebe mais que cuidado. Encontra a compreensão e o acolhimento que sua saúde feminina merece. Com o doutor Fernando Binder, você tem a confiança de transformar sonhos em realidade, com resultados que respeitam quem você é. Clínica Binder. Sua saúde tratada com excelência. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso. É sempre bom ter o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. Hoje vamos conversar com um grande nome da nossa medicina, uma referência em nível de Minas e Brasil, o Dr. Fernando Binder, que faz com sucesso a cirurgia do contorno corporal. E ele é um grande amigo, um parceiro de longa data. E ele está à frente, junto com a sua esposa, a doutora Fabiana Valério, da Clínica Binder, em Divinópolis. Repito aqui, referência em Minas e no Brasil. Doutor Fernando, nosso muito boa tarde, que honra recebê-lo aqui novamente. É um prazer, Davi, estar aqui de novo no seu programa, para poder falar com essa audiência maravilhosa. E você operando muito, porque a sua agenda não para. Isso é normal da sua atividade, da medicina. E a sua esposa também, como médica, ginecologista, também não para. Não para, não. A agenda é bem cheia, graças a Deus. E, assim, as pessoas querendo se melhorar, ter o melhor de si, Eu acho que o caminho é esse, a pessoa querer buscar o procedimento, E, claro, numa situação em que o paciente é bem indicado, em que ele realmente precisa, o sucesso da cirurgia é garantido, Sim, a gente tem que sempre alinhar, as expectativas que a paciente tem com o que a gente consegue entregar de técnica para essa paciente, entendeu? Ok, muito bem. Doutor Fernando, eu queria começar perguntando o que de fato te motivou a se especializar em cirurgia plástica, especialmente nas cirurgias de contorno corporal e mama, que é o nosso tema. Então, desde o início da faculdade, sempre achei legal, achei interessante trazer o que há de melhor para os nossos pacientes. Então, a gente conseguir uma transformação e uma melhora do bem-estar e da autoestima dos pacientes. Então, a sua procura, quer dizer, você já enxergou as pacientes ali no seu consultório pedindo o que elas queriam, que você fizesse, Sim, e conseguir trazer isso, a satisfação do resultado ali, da melhora da autoestima, você muda uma vida de uma pessoa. Agora, com esses 17 anos de experiência que você tem, quais você considera os maiores avanços que existem hoje
avanços tecnológicos, né, que transformaram os resultados das cirurgias de contorno corporal? Então, com a mudança das cânulas, da introdução das tecnologias, como o ultrassom, né, a tecnologia, o Vaser, que é a lipoaspiração ultrassônica, mais o Vibrolipo, que ele promove menos trauma nos tecidos. Temos agora também o Renuvium, que é a radiofrequência associada ao jato de plasma, que faz uma retração dos tecidos. Então, a gente consegue um resultado muito mais seguro, muito mais harmônico e com uma recuperação muito mais rápida. A tendência é essa, que o paciente se recupere cada vez mais rápido? A tendência que a gente vem vendo, acompanhando na medicina, é sempre um procedimento com menos invasividade, um procedimento que a recuperação seja mais rápida. Para quê? Para o paciente voltar, retornar às suas atividades o mais breve, o mais precoce possível. Isso inclui também a redução do tempo cirúrgico ou não? Necessariamente? Não necessariamente, porque a associação de técnicas, isso acaba prolongando um pouco... Prolonga um pouco mais? Prolonga um pouco o tempo cirúrgico. Mas a gente tem que fazer esse prolongamento, a gente pode fazer, tem os limites, né, de segurança para a gente não ter. Agora, entre essas técnicas, quais as mais modernas que você utiliza de contorno corporal? Então, a lipo, o que eu gosto de falar, a minha queridinha, né, que é a lipo Vaser Renuvium de definição, seria uma lipo HD com a definição harmônica e anatômica, principalmente, do paciente. Então, a gente não cria músculo, a gente não inventa músculo onde não tem. Então, é uma cirurgia que fica uma cirurgia bela e natural, que eu acho que hoje em dia é a naturalidade, né? O que se deve buscar na cirurgia plástica, né? Que às vezes fica muito visível que o paciente mudou, fez um procedimento. O mais interessante é o seguinte, alguém te vê, fala assim, pô, Davi, você tá bem, né? Você tá malhando. Será que você fez alguma coisa? Não, mas nem o será. É só você tá malhando, você tá indo bem, você tá na academia e tal. Você fala assim, pô, não, tô na academia. Eu passei lá no Dr. Fernando, resolvi ir lá rapidinho e tô na academia também para poder manter. Maravilha. Agora, doutor Fernando, em relação às cirurgias de mama, né? O que mudou nos últimos anos e como isso impacta também os resultados e a recuperação dos pacientes? Mama evoluiu muito também, né? Também, são duas áreas. A medicina está sempre em constante evolução, né? Mas essas duas áreas, contorno corporal e cirurgia da mama, são cirurgias que mudaram muito de uns anos para cá. Então, hoje a gente tem uma visão de uma preservação maior de tecidos, de uma agressividade menor, não trabalhando com exageros, para a gente poder respeitar a anatomia, para poder trazer uma recuperação mais rápida. Por exemplo, a técnica que eu utilizo, que é a R24R, que eu sou Nós já falamos sobre isso, inclusive, no programa. Foi um programa especial sobre isso. Sobre a R24R. Então, que eu sou exclusivo aqui, que a paciente consegue voltar às suas atividades no dia seguinte. Inclusive, dirigir essa é uma grande evolução, né? Então, assim, a todo momento a gente tem que se atualizar. As mulheres estão optando muito por essa cirurgia da mama de recuperação rápida? Sim. Sim? Sim. Hoje em dia, a nossa vida é muito corrida, né? Então, a gente precisa de estar constantemente em atividade. Em atividade. Então, eu não posso me dar ao luxo de ficar 3 semanas parado sem fazer nada. Então, é bem procurada essa cirurgia. Agora, realmente, muitas mulheres sonham com essa transformação do corpo, né? Como é que você trata essa questão emocional das pacientes? Porque, às vezes, elas pensam que a cirurgia plástica vai resolver o problema da vida delas, né? Tem isso, né? Tem muito disso também. Tem. Mas o que eu tenho que ser, primeiro, eu preciso ser técnico, preciso ser ético e ter uma empatia com aquela paciente. Então, eu preciso ser claro e explicar para ela quais são as limitações do procedimento que ela deseja. Porque não adianta eu tentar embarcar num sonho dessa paciente que não seja real o resultado. Porque eu vou trazer prejuízos para ela. Então, eu tenho que ser o mais ético, e eu tento ser o mais ético, o mais claro possível para a paciente, para ela entender quais são as limitações e se aquilo dali, se aquela cirurgia vai corresponder às expectativas dela. Alinhadas as expectativas, a gente continua... Pés no chão. Pés no chão. Realmente. Agora, é importante a gente falar também, né, falando desse uso de tecnologias, né, por exemplo, como o ultrassom, né, a radiofrequência ou laser, né, que tem ganhado muito espaço também, né, doutor Fernando? Como você vê, né, incorpora essas ferramentas na sua rotina cirúrgica? Então, vamos lá. Nós estamos falando de ultrassom, radiofrequência
e o laser, né? Então assim, o que a gente tem? A gente tem, igual eu falei antes, tem as tecnologias que foram acrescentadas na cirurgia do contorno corporal. A gente tem o ultrassom. O ultrassom a gente pode utilizar em 2 momentos. Tem a lipo-ultrassônica, que é um aparelho que ele vai emulsificar, ele vai quebrar aquela gordura, diminuindo o risco de perfuração, o risco de acidentes, o risco de um sangramento maior. Então, ele vem para poder quebrar essa gordura antes da lipoaspiração. Depois, a gente tem o Vibrolipo, que vai ajudar a retirar. E eu tenho o Renuvion, depois, que é o jato de plasma, para poder fazer a retração dessa pele. Antigamente, a gente tinha muitos pacientes que não tinham uma pele suficiente, uma quantidade de flacidez suficiente para poder fazer uma abdominoplastia. Aí ela tinha que partir para uma mini abdominoplastia. Hoje em dia, com a utilização do Renuvion, a gente consegue evitar até mesmo uma mini abdominoplastia. A gente consegue retrair essa pele de um momento até num ponto que não vai precisar de fazer, né, a retirada de pele. E o outro momento que a gente utiliza o ultrassom é na enxertia de gordura. Então, hoje a gente tem a técnica que chama o graft, que a gente utiliza o ultrassom para poder fazer o preenchimento de gordura intramuscular. A gente coloca essa gordura no músculo para poder fortalecer e para poder melhorar uma definição que o paciente deseja. São procedimentos antes e durante a cirurgia, né? Esses procedimentos? Todos durante a cirurgia. Todos durante a cirurgia? Todos durante a cirurgia. Alguns podem atuar depois da cirurgia, em algum momento? O Renuvion, ele tem a primeira onda de contração ali no momento. Depois de 6 a 9 meses, ele tem uma segunda onda de contração, não que a paciente tenha que fazer algo, entendeu? Mas a produção de colágeno ali na pele, ela vai ocorrer de 6 a 9 meses e vai ter uma melhora da pele nesse momento. Muito bem. Eu gostaria que você falasse também sobre os resultados, né? Vamos falar mais um pouco disso, dos resultados naturais, né? Como é que você equilibra essa técnica, a arte, questão da segurança, que é muito importante, né? Para atingir os objetivos? Então, a gente tem que ter uma visão com o paciente como um todo. Então, eu avalio o que a paciente tem, eu olho detalhadamente a anatomia daquele paciente para a gente poder seguir, né, tendo um olhar não só técnico, mas a gente tem que ter um dom artístico, né, para a gente poder modelar e ter um resultado bonito. Qual que é a grande vantagem da cirurgia do contorno corporal? É a possibilidade de se associar às cirurgias num procedimento só? Ou quais outras vantagens que você destacaria? Então, porque nós podemos falar de cirurgia de contorno corporal, no mínimo 2, 3 cirurgias em conjunto? Sim, a cirurgia de contorno corporal, normalmente, abdômen, faz a lipoaspiração de abdômen e a lipoaspiração das costas, para você poder fazer o cinturão do tórax ali para ter um resultado bacana. A gente pode associar a contorno de braço também, fazer lipoaspiração de braço, coxas, a lipoenxertia glútea, colocar a gordura no bumbum para poder fazer uma definição, um realce ali do bumbum. E podemos associar com outras cirurgias, como uma prótese de mama, uma mastopexia, que, às vezes, dependendo da situação clínica, da condição clínica da paciente, é interessante porque, às vezes, ela tem aquele desejo daquela melhora e ela consegue abreviar o tempo de recuperação e está pronta mais rápido. Tá. Os cuidados fundamentais também nesse pós-operatório, né, que o paciente tem que respeitar. O paciente tem que respeitar o pós-operatório, né? Eles é que garantem realmente uma boa recuperação e a otimização dos resultados? Olha, o pós-operatório é uma fase fundamental na nossa cirurgia. Não adianta nada eu fazer a melhor cirurgia, a melhor técnica, se o paciente não colaborar no pós-operatório, não seguir as nossas recomendações, como utilização dos modeladores e das espumas, a reabilitação fisioterápica, o controle da alimentação. Então, são etapas que são cruciais na finalização do nosso procedimento. Então, na cirurgia plástica, a gente tem todo um pré-operatório, que aquela paciente tem que ser preparada para esse pré-operatório. Tem a cirurgia, que é a fase principal ali do seu procedimento, e o pós-operatório para poder fechar com chave de ouro. Então, a gente acompanha de perto, com acolhimento, todas as nossas pacientes. Não pode fugir das orientações. De jeito nenhum. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. Já já eu volto conversando com o Dr. Fernando Binder, cirurgião plástico de referência, um grande amigo, falando sobre a cirurgia do contorno corporal e mama. Já já a gente volta, não sai daí.
Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. E hoje é dia de conhecer o seu laboratório central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no laboratório central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. CIPA Móvel, maior praticidade, agilidade e segurança. Soluções em licenciamento ambiental e gestão sustentável. EPIs CIPA, toda a linha de equipamentos de segurança para atender a sua empresa. CIPA Medicina e Segurança do Trabalho é coisa séria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp no número 37 999 87 96 52. De volta com o programa Alô Doutor, neste mês de maio, né? Já estamos aí em reta final e nós queremos aproveitar que este mês, né, foi um mês todo dedicado às mães, né? Aliás, o Dia das Mães é todo dia, né, doutor Fernando? Tem que ser todo dia, né? Tem que ser todo dia. Mas é bom a gente ter um dia, um mês para lembrar ainda mais delas, né? E a gente quer enviar um abraço a todas as mamães que assistem ao programa Alô Doutor, dos mais diferentes municípios da nossa região. Receba o nosso abraço, você, mamãe. E as mamães passam muito pela Clínica Binder também, né, doutor Fernando? Passam. Tanto... Principalmente no pós-gravidez. Elas passam com a Fabiana, né? A sua esposa é ginecologista, né? Sexóloga. Sexóloga, faz muita cirurgia Faz a linfoplastia, que é a estética íntima, né? Isso. E eu acompanho depois que as mães... Às vezes ela vai primeiro na Fabiana e depois vai em mim. Depois vai em mim. Aí ou depois... às vezes pode ser o contrário também, né? Tem paciente minha que já fez cirurgia, já engravidou, depois que engravidou, pacientes da Fabiana que foram gestantes e já vieram operar comigo. De fato, assim, a Clínica Binder, né, ela se tornou referência em Divinópolis e toda a região, né? O que você destacaria como diferencial da Clínica Binder, né, tendo você e a Fabiana à frente, que contribui para esse reconhecimento, né? Inclusive, vocês receberam um prêmio em São Paulo, que foi o Top of Mind Brasil, né? Isso. Que é um nível de evento muito grandioso em São Paulo. Muito bacana. Pela terceira vez. 3 vezes já? 3 vezes 3 já. anos? 3 anos consecutivos. Então você é tricampeão. É muito bacana. É um reconhecimento muito legal, né, que a gente está no caminho certo. Exatamente, exatamente. Parabéns também por esse prêmio, né? Então, voltando à questão da clínica, o que você destaca realmente, que você acredita, né, para todo esse reconhecimento do seu trabalho, da Fabiana na Clínica Binder? Então, eu acho que a nossa busca pela excelência, a busca pelo acolhimento do nosso paciente, saber escutar o nosso paciente, tentar fazer uma experiência única a ida dos pacientes na nossa clínica, eu acho que isso, e claro, o nosso trabalho, acho que isso gerou esse reconhecimento. Vocês buscaram isso, né? Assim, a clínica nova tem quanto tempo já? Foi em 2021. Então vamos fazer 4 anos. Né? Fazer 4 anos agora. E ela ficou muito bem localizada ali, né? Sim, está muito bonita. Está muito bonita. Você faz alguns procedimentos ali menores? Não, né? Na clínica, questões de pequenas cirurgias, retirada de pinta, alguma correçãozinha em cicatrizes ali, eu faço. A Fabiana faz a linfoplastia. Faz lá também? Faz lá na clínica. Tá, agora você opera no São Judas, né? Opera no Hospital São Judas. A estrutura, o Hospital São Judas cresceu muito, né? Cresceu demais, está uma estrutura, o bloco novo está... Já inaugurou o bloco novo? Já inaugurou, o bloco novo está fenomenal. Então, assim, é equipamento de ponta, nível de primeiro mundo. Então... Mandar um abraço para o diretor lá do São Judas, que é um dos grandes parceiros aqui também da TV. Ah, legal. Olha, vamos lá então? Vamos seguir em frente? O que o paciente pode esperar de uma consulta lá na sua clínica?
como é que é feita essa avaliação inicial, essa primeira consulta, essa conversa com o paciente, né, que quer fazer uma cirurgia plástica, é demorada? Você tem que saber o que da paciente? Bom, a experiência da paciente na clínica, ela começa com um pré-atendimento com a nossa enfermeira. Então, a nossa enfermeira vai ter primeiro um bate-papo com ela, vai conhecer um pouco para poder familiarizar ela com a clínica, com o procedimento que ela deseja fazer. A gente faz uma avaliação por bioimpedância para poder ver como é que realmente percentual de gordura, músculo, que é muito importante para a gente da cirurgia plástica. Então, depois disso, ela passa comigo. Então, é uma conversa... uma conversa que ela vai falar mais para mim, para eu poder entender qual que é o desejo dela, qual que é a expectativa. E com isso, com essa avaliação, né, da nossa enfermeira, juntamente com a bioimpedância, com fotografias, a gente consegue ter uma ideia de como, né, serão os resultados e qual que é o plano, o planejamento, né, qual o planejamento dessa paciente para a sua cirurgia. E nas cirurgias de mama, por exemplo, a gente tem um programa que a gente faz a simulação 3D de como vai ficar o resultado da mama. Você tem mostrado isso também no seu Instagram, né? Até queria pedir o Rodrigo para deixar para a gente ali, porque você tem feito um belo trabalho também pela rede social, né? Eu tenho visto muita coisa ruim nas redes sociais também, de comunicação médica, vou falar a verdade, mas o seu Instagram está muito bem feito, muito ético, uma comunicação, né? Leve, né? Porque tem muito vendedor de cirurgia por aí. E você conseguiu fazer uma comunicação muito bacana no seu Instagram lá. Fico feliz. É o Dr. Fernando Binder, né? Isso aí. Dr. Fernando Binder, que é o principal seu, né? E o da clínica. Isso, e da clínica. Né? Da clínica Binder, né? São os dois. E o telefone também é o 0800? 0800 1000 212. É mais fácil, né? É mais fácil gravar. 1212. E através lá do Instagram eu vi muita coisa bacana, você até mostrando realmente casos como esse aí, né? Lá eu consigo mostrar de uma maneira ética, né? Exatamente. Os resultados e ética e não maquiados, né? Porque a gente vê muito caso aí, muito nas redes sociais. Não, tá realmente... Edição de Photoshop, não só aqui no Brasil e mundo, você vê que claramente tiveram edições de resultado. Muita gente vendendo ilusão no Instagram. Esse que é a grande questão. A gente não pode vender ilusão, porque a paciente vai te cobrar aquele resultado. Se você mostra um resultado, a paciente busca por aquilo dali. Então, a gente tem que ser o mais ético, o mais transparente. E o Instagram é muito bom para a gente poder, principalmente, ensinar os pacientes, para elas poderem saber como é aquela rotina da cirurgia e tirar os mitos e os medos da paciente também. Tá, e você tem uma equipe de colaboradores lá também muito bacana, né? Que é a sua equipe, né? Que fica na sua retaguarda ali, né? Então, a gente visa muito... receber bem. Receber bem, sempre em treinamento constante para a cada pontinho que a gente vê de mudança, de oportunidades de melhora da equipe, a gente corre atrás para... Isso faz toda a diferença, né? Você também tem tratado, acompanhado pacientes das cidades e da região e até do exterior, né? Tem vindo operar com você, que eu sei, né? Tem. A gente, principalmente dessas pacientes de fora, que não são daqui de Divinópolis, às vezes o deslocamento para poder vir para uma consulta, para poder conhecer, né, o meu trabalho, ela fica um pouco mais difícil. Então, eu faço bastante consulta online. Então, a gente conversa via como se fosse internet. Uma telemedicina. É uma telemedicina. É uma telemedicina. A primeira consulta pode ser? Pode ser. A gente faz toda a programação dessa paciente. Eu avalio a paciente, a gente conversa, pego toda a história, vejo quais são as expectativas e, assim, 95% das vezes a gente já consegue definir nessa conversa qual vai ser a cirurgia. Em 5% mais ou menos a gente precisa, que sempre acontece, da consulta pré-operatória, presencial. Então, essa consulta ela sempre ocorre, mas em 5% a gente pode ter alguma mudança ali do que a gente viu ali, porque não é só o visual, não é só a foto que define uma cirurgia. Tem o tônus da pele, flacidez. Então, são algumas coisas que a gente tem que avaliar e eu só consigo fazendo isso pessoalmente. Então, essa paciente ela vem preparada para a cirurgia, faz a cirurgia. A gente tem a nossa equipe que acompanha no pós-operatório para poder trazer
dar o maior conforto e segurança para essa paciente e depois ela pode voltar. Você tem para a sua serviço lá também da dermatofuncional na clínica? Eu tenho uma parceira. Ah, que legal. Uma fisioterapeuta parceira. Porque sempre é bom ter, né? É essencial. Tem que ter, né? É essencial. Isso é legal. Agora, essa expectativa, Fernando, da paciente para o dia da cirurgia, né? O que ela pode esperar da entrada para a cirurgia até o final? Porque tudo isso, para muitas, né, é a realização de um sonho, uma cirurgia plástica, né? Isso, né, mesmo que você não vá entrar 100% na expectativa daquela paciente, né? Uhum. Porque, igual você falou, tem que colocar ela com os pés no chão. Mas essa experiência, né, que a paciente vai ter com você na Clínica Binder tem que ser a melhor possível, né? Sim, então a gente tem um princípio de sempre ter o maior acolhimento dessa paciente, porque a gente sabe que esse momento é um momento que a paciente fica muito ansiosa. Então, desde o pré-operatório ali, a gente já cria o nosso grupo para ela poder se abrir para todas as dúvidas que ela tiver, para ela se sentir confortável e segura. Durante a entrada do bloco cirúrgico, tem as minhas enfermeiras que vão receber essa paciente, vai ter a conversa com o anestesista, depois a conversa comigo logo antes essas da enfermeiras cirurgia. Elas são do hospital ou fazem parte da sua equipe? Não, da minha equipe. Ah, que legal. Eu tenho duas? Duas que ficam... No bloco? No bloco. Duas instrumentadoras minhas que ficam lá no bloco. Exclusivas? Exclusivas minhas. Olha, que legal. Aí a gente tem a cirurgia e no pós-operatório, ainda no quarto, a paciente ainda recebe um mimo nosso lá para ela poder ser mais confortável. Eu mando uma cesta para ela. Bacana. Padrão Clínica Binder. Para padrão Clínica Binder. Essa questão da lipo-HD com a mastopexia, você associa? Sim, é muito interessante. Porque, igual eu te falei, às vezes a paciente tem uma gordurinha ali, tem um pouco de flacidez, mas a mama também já não está num aspecto que ela está se sentindo bela, se sentindo bonita. Então, é possível associar a lipo com a mastopexia na grande maioria das vezes. Tá. Você falou, né, da sua presença ativa no Instagram, da questão das redes sociais, né? Nós podemos até combinar uma live depois lá. Para a gente fazer, faz uma parte com você, uma parte com a Fabiana, pelo Alô Doutor. Ótimo, né? Vamos marcar. Tem feito toda semana uma live lá, tem funcionado muito bem. Agora, que conselhos que você dá, Fernando, para quem está começando a pesquisar sobre cirurgia plástica, né? É igual a gente falou, tem de tudo, né? Procurar o profissional certo, procurar um profissional de referência que tenha não só experiência, mas que saiba entender a visão do paciente para que você atue ali quase como um psicólogo, né? Para entender o que a paciente quer. A primeira coisa é certificar que quem você está procurando é um cirurgião plástico. Então, no site do CRM, você consegue ver se ele tem o RQE, que é o Registro de Especialidades. Então, ele tem que estar registrado ali que ele é cirurgião plástico. Esse é o primeiro passo. Depois, você buscar referências, buscar... com pessoas conhecidas, suas, buscar referências... Que já operaram, que já operaram, sobre o profissional que você está desejando fazer. E, na hora ali da consulta, o principal é que eu acho que tem que ter aquele casamento, aquela empatia ali, né? Aquela conexão do paciente com o médico. Isso é importante. É importantíssimo, porque se você vai... E acredita... Não é só o paciente que tem que sentir confiança no médico. O médico também tem que sentir confiança no paciente. Se você está acreditando naquela cirurgia, se você acredita no médico, acredita que aquilo vai dar certo, já é meio caminho andado. 1 minuto, o programa Quando é Bom Passa Rápido. Quero agradecer a presença aqui do Ricardo Júdice, que supervisionou toda a nossa gravação, né? Seu assessor, seu consultor, né? Um cara muito bacana, gosto muito do Ricardo. Suas considerações finais, por favor, Fernando, abordando também essa questão dos congressos, bem rapidinho que você tem participado, e também dessa missão sua como cirurgião plástico. Então, a missão de cirurgião plástico a gente não para. Então, a gente tem que estar sempre em evolução, sempre atualizando e nos melhores congressos e técnicas. E eu queria agradecer muito a presença, né, do convite para a minha presença aqui no seu programa. Uma honra sempre recebê-lo aqui. Quero trazer a Fabiana. Vamos combinar. Ela fala melhor que eu. Ela gosta mais ainda. Obrigado, Fernando, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Parabéns por todo o projeto da Clínica Binder. Obrigado. Muito bem, a gente volta, portanto, no próximo sábado, à 13h, claro, aqui pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais.
Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você.